Olá, queridos alunos, tudo bom? Novamente, eu espero que todo mundo esteja bem, me deem notícias, falem comigo, me contem como é que está sendo as coisas. Alguns alunos já estão interagindo comigo aqui no Google Sala de Aula, estou bem contente com isso. Estou muito animada que semana que vem a gente vai conseguir fazer uma live finalmente. Eu estava tendo um processo de habilitação junto ao YouTube para habilitar a live. Consegui habilitar a live, então semana que vem a gente vai poder se falar, se encontrar, se conhecer. Então estou ansiosa por isso. E aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, anota pra gente conversar na quinta-feira e a gente vai poder falar mais de perto, tá bom? Vamos falar então, a gente vai continuar, eu acho que eu tô no slide 3, tá? Falando sobre sociedade civil na visão justnaturalista, tá bom? Bom, a sociedade civil, ela vai se organizar, né, como a gente até já conversou em outras aulas, como uma primeira forma humana de vida, e ela no início começa como horda, como grupo, até chegar a uma sociedade. Elas vão viver muito ligadas ao coletivo, elas precisam muito do coletivo para sobreviver, para se manter vivo, para se defender, né, das ameaças da natureza, dos animais, do tempo, e também para juntos encontrar comida, se defender de outros grupos. Então essa sociedade ela vai se constituir numa necessidade de sobrevivência. Quando ela traz algum nível de acomodação, ainda no mundo primitivo, você vai começar aí dentro dessa sociedade a ter uma organização também interna, não apenas com relação aos aspectos externos de defesa, de sobrevivência, de alimentação, mas também nos papéis sociais que cada um vai desempenhar ali dentro. E aí, de uma forma muito natural, você vai encontrar a liderança, o guerreiro, o curandeiro, aquele que vai lidar com a divindade. Então, essas divisões de papel vai fazendo com que a sociedade se torne mais complexa e ganhe tamanho e ganhe até mesmo um sucesso quanto ao grupo, né? Quanto a maneira e a forma de se manter vivo. Lógico que quanto mais o homem vai inventando e desenvolvendo tecnologia, menos de onde Desculpa, gente, mas é que o telefone parou de funcionar. Então eu estava falando sobre quanto mais o homem vai desenvolvendo tecnologia, e essa tecnologia, não pensa na tecnologia de celular, telefone, não, tecnologia de ferramenta, de modo de fazer comida, de sobrevivência, pegar uma pedra, polir e conseguir fazer uma ferramenta dali. Então, quanto mais ele vai desenvolver tecnologia, mais ele vai facilitar o convívio e maior número de pessoas vão viver. Então, você vai ter um crescimento uma melhoria da alimentação, uma melhoria da saúde, e aí as pessoas vão conseguir se reproduzir de forma mais fácil, o bebê vai sobreviver, e aí vai ter mais pessoas, e aí você vai criando e vai desenvolvendo a sociedade. Então, e o homem, diferente dos animais, ele tem uma inteligência e que ele, quando aprende algo, ensina, ele vai se desenvolvendo e vai mudando e se transformando, e transformando a sua realidade ao redor. O Bob vai trazer pra gente aqui, nesses slides últimos aqui, as transformações que a sociedade civil vai tendo ao longo da história. Então, ela vai abandonando a ideia daquele grupo menor e vai ganhando um espaço maior. Eu até quero ler para vocês a frase do Bobbio. Ele vai dizer: o homem deve sair do estado de natureza, no qual cada um segue os caprichos da própria fantasia, para unir-se com todos os outros e submeter-se à pressão externa publicamente legal. Quer dizer que cada um deve, antes de qualquer coisa, entrar num estado civil. Então ele está exatamente trazendo as questões que vão envolver o pacto social, em que você vai começar a delegar ao Estado ou ao grupo ou um poder, parcela do seu poder pessoal. Então, ao invés de você fazer a sua própria segurança, o Estado vai fazer a sua segurança. Então os guerreiros vão fazer a segurança daquele grupo para todo mundo. Ao invés de eu sair para caçar, um grupo vai sair para caçar porque eu vou ficar pescando. Então eu vou ter uma divisão e eu vou poder depender dos outros. Essa interdependência, ela começa a se desenvolver e cada vez ser mais forte,
né? A gente vê hoje, né, na nossa sociedade, no meio dessa pandemia, o quanto a gente precisa uns dos outros, né? Não só pelo isolamento, mas porque o isolamento provocou uma dificuldade dos serviços, dos produtos, das tarefas, das coisas que chegam até nós. Então a sociedade vive exatamente um do outro, né? Dessa necessidade não só do contato, mas do trabalho, da inteligência, do talento que cada um tem para que a nossa vida se torne melhor a partir da existência do outro. Isso que é lindo na sociedade. A minha vida é melhor hoje porque vocês existem. Porque alguém que fez um celular criou esse celular e me possibilitou hoje falar com vocês. E aí, para esse celular ter isso, alguém criou a internet. Então, essas pessoas todas incríveis e maravilhosas fazem parte da sociedade, como cada um de nós, que damos a nossa pequena contribuição para que todos nós possamos ter uma vida plena, satisfeita e feliz. Essa que é a ideia da sociedade. Então, depois, o Rousseau vai trazer uma visão da sociedade se contrapondo, né, como a sociedade se contrapondo com a sociedade natural e a sociedade primitiva. E realmente você pensar e comparar a sociedade do passado com a sociedade presente, embora esse termo primitivo a gente não use mais, mas Rousseau ainda usava na época, ele vai entender que sociedade mesmo só é quando a gente alcança a civilização. Isso basicamente vai começar na Idade Média, né? Os rudimentos do que a gente hoje conhece como Estado, como divisão social, país, território, papéis, eles vêm muito do que foi construído ao longo da história humana, mas foi solidificado na Idade Média, depois da Idade Moderna, e vai explodir no Iluminismo, né? E no século XVIII, século XIX, que vai exatamente mostrar a florescência de todo esse raciocínio, desse pensamento do Estado como um ente propiciador e garantidor da realização pessoal. Porque depois que você vai encontrar ao longo da história da humanidade uma preocupação inicial de sobrevivência, de aspectos físicos, né, de comida, reprodução, abrigo, coisas físicas, né? E que o homem só vai mais tarde ter uma preocupação com relação a aspectos sentimentais ou espirituais mais tarde. Porque mesmo com relação ao espírito, a relação de Deus e o homem era muito ainda como adoração por ter me criado, não uma compreensão do poder que tem de ser então filho de um Criador. E aí você pode chamar ele de como você quiser. Então essa percepção da sociedade, ela vai se desenvolvendo ao longo da história e vai fazendo com que o homem então tenha preocupações, porque agora ele já abasteceu o corpo. Ele cuidou medianamente, razoavelmente, ao ponto de trazer tranquilidade para ele do estômago, do sono, do cansaço, da segurança, do abrigo, e ele hoje se encontra razoavelmente satisfeito nesse aspecto. E depois ele começa a ansiar por liberdade, por verdade, por liberdade, por vida, por qualidade de vida, por amor, por felicidade. Esses aspectos espirituais eles vão surgir depois, mais tarde na humanidade. Tanto que você vai ver que ao longo da história humana o casamento tem um aspecto muito mais econômico do que exatamente sentimental. Tem poucos séculos, né, que o casamento se desenvolveu e chegou ao que a gente conhece hoje, uma relação de amor, de cumplicidade, de cuidado, né? É completamente diferente. E no final o Bobbio vai fazer uma visão da sociedade atual como uma sociedade que ela vai trazer os seus conflitos, porque você vê hoje, por exemplo, a gente tem diferenças de visão de vida, economia, ideologia, política, e a gente convive, né? E é preciso que o Estado, então, esteja intervindo para garantir a harmonia e a paz social entre esses diferentes pensamentos, essas diferentes formas de ser, e garantir a todos a existência, a liberdade de manifestação, de pensamento, e que se possa, então, cada um buscar da forma que quiser a sua felicidade, desde que não venha a infringir a lei, né? A lei, ela vai ser o nosso limite, o nosso senso comum, independente da ideologia que você tenha, da sua forma de ser ou de viver. Você vai encontrar limite no direito e na questão do ser. E aí o Estado vai aparecer como uma necessidade para prover essas garantias.
Eu sei que para muitos ainda é o Estado como um garantidor de bem-estar social, um garantidor da sociedade, é complicado, porque seguem a filosofia do liberalismo. É, Na verdade, a gente não conseguiu encontrar nada melhor do que o Estado para garantir isso. Tanto que a gente vê que durante a pandemia agora, os estados que garantem bem-estar social do seu indivíduo, por exemplo, seu cidadão, como a saúde, a educação, eles vão encontrar uma maior facilidade para resolver e solucionar seus problemas pós-pandemia do que aqueles que não têm. Por exemplo, os Estados Unidos, grande parte da educação e da saúde, grande parte não, a maior parte da educação e da saúde é privada. E aí a pessoa, além dos problemas que ela vai ter, das perdas, de todas as dificuldades que ela vai ter, ela também vai ter uma dívida, né? Porque ela vai, se ela quiser se tratar, ela vai ter que pagar o plano de saúde, ela tem que pagar o hospital, tem que pagar a conta. E infelizmente, quando você tem um Estado que te provê e te garante isso, você tem menos uma preocupação na sua cabeça. Você vê, por exemplo, a situação do Canadá. Você ouviu falar Canadá na pandemia? Você acha que o vírus não chegou no Canadá? Mas como é que está acontecendo lá? O Canadá é um estado de bem-estar social. O Canadá provê educação e saúde 100% gratuito para o seu cidadão. Então, eu não tenho que me preocupar com o meu emprego. Eu não tenho que me preocupar. Quem trabalha no setor público não tem que me preocupar com o meu emprego, com o meu salário. Não tem que me preocupar se eu vou ter como pagar a conta do hospital. E eu vou ter que morrer em casa porque eu não posso pagar um hospital. Eu não preciso me preocupar se meu filho vai ter educação, se eu vou ter grana para pagar a escola dele depois que acabar a pandemia. Porque vai ter, porque é de graça. Então, assim, essa perspectiva do Estado como um grande garantidor e como aquele que de alguma forma vai suprir as nossas necessidades coletivas como um todo, ela ainda não foi superada pelas outras percepções, porque a gente tem visto que o liberalismo, infelizmente, não tem trazido soluções práticas. É uma teoria muito interessante, muito bacana. Eu acho que ela precisa ser melhor estudada, eu acho que nem todo mundo compreende o Adam Smith corretamente, e nem as premissas e nem os autores que ele leu para chegar àquela teoria, e perceber e entender o que ele queria dizer com o liberalismo, né? E lembrar que o liberalismo é uma teoria criada no século XVII, se eu não me engano. E nós estamos no 2020. Então, a gente talvez devesse pensar outras coisas, outras ideias. Mas o Estado acabou sendo a única coisa que a gente tem, né? Mínimo ou máximo, independente da sua percepção, o Estado ainda é aquele que de alguma forma vai reunir e de alguma forma prover o bem-estar coletivo e vai pensar no coletivo. De alguma forma o liberalismo acha que o homem, por ser bom, ele vai se preocupar com o outro, e infelizmente nem sempre é assim. A gente tem uma carga de solidariedade, de bondade no indivíduo, no ser humano, mas ela não é suficiente para arcar com todas as despesas e necessidades que o outro tenha. E você esperar que o cidadão arque com esse peso, nem sempre isso acontece. Infelizmente, na verdade, não acontece na prática. Mas quando você tem um Estado que de alguma forma provê e garante essas questões, você vai trazer uma maior qualidade de vida e uma maior tranquilidade para o cidadão e para o indivíduo. Vocês vão ver que a Europa, principalmente os estados e os países que têm esse estado de bem-estar social, depois a gente conversa daqui a alguns meses ou daqui a um ano ou dois, a gente pode voltar a esse assunto. E aí vocês vão ver como foi a reconstrução da economia, a reconstrução do país pós-pandemia, para quem tinha um estado de bem-estar social e para quem não tinha um estado de bem-estar social. E a gente vai ver se o liberalismo funcionou ou o liberalismo não funcionou, tá? Bom, vamos falar então de formas de Estado, né? Então, desde a hora que o homem desenvolveu e criou o Estado, ele vai ser criado de formas diferentes, porque o interessante também do ser humano é que ele encontra formas diferentes de fazer coisas iguais. Você vê as línguas, né? Quantas línguas existem no mundo e as pessoas estão falando sobre casa, sobre amor, sobre vida, sobre tanta coisa, e usam palavras completamente diferentes para expressar coisas absolutamente iguais. Você vai ver encontrar pessoas que fazem café. No final é tudo café. Mas você vai encontrar pessoas que fazem café com filtro de papel, outros que fazem com saco de pano, outros vão fazer na máquina, outros vão fazer manual, e no final tudo é café. A mesma coisa é o Estado. Você vai encontrar várias formas de Estado, várias formas de organização, de criação, mas no final a ideia é sempre una, da ideia de uma instituição, uma estrutura que seja maior e de uma forma possa te proteger e te garantir o bem-estar coletivo e o pensamento no todo, tá?
Eu tenho aqui a primeira classificação em estados perfeitos e imperfeitos, e aí o perfeito não é ser anjinhos, não. O perfeito é ele estar compondo com todos os elementos que compõem o estado, né? Lembrando que a gente falou na outra aula, que é soberania, nação e povo. Então, havendo tudo isso, ele é um estado perfeito. Os estados imperfeitos são aqueles que faltam algum elemento por algum motivo, tá? Como, por exemplo, pode ser que falte a eles território. E aí, faltando território, a gente poderia até considerá-los um estado, ou porque perdeu o seu estado numa guerra, ou alguma coisa nesse sentido. Mas é um estado imperfeito, tá bom? Os estados simples e os estados compostos. Os estados simples, eles vão ter uma população mais homogênea e um estado mais centralizado. Você vai conseguir fazer esses estados que são mais simples a partir principalmente da questão de que você tem um território um pouco menor e uma população menor. Em comparação ao quê? Em comparação a países grandes como Brasil, Estados Unidos, são países continentais. É difícil você ter uma centralização que consiga pensar e administrar diferenças tão grandes. A gente tem um país que vai encontrar clima, geografia completamente diferente, até mesmo a forma de falar, de comer, completamente diferentes, e que precisa realmente de descentralização para que ele possa acontecer de uma forma mais eficiente. Então a Itália, a França, Portugal são exemplos de estados simples porque são estados unitários, onde você vai encontrar uma administração, uma organização, uma estrutura política mais centralizada, com menos autonomia e com menos poder individual, porque não há necessidade, você não tem um território tão grande assim e não tem uma população tão grande assim. Os estados compostos, eles vão apresentar um certo grau de descentralização do poder e eles vão apresentar uma necessidade, porque normalmente eles surgiram de união de mais de um estado e vão também surgir da necessidade de você manter unido um território tão grande. O Brasil não chegou a ser formado por vários estados, ele continuou mantendo o seu tamanho, quase desde a sua colonização ele foi se expandindo, né? Mas os Estados Unidos, por exemplo, ele foi composto das 13 colônias, né? Então por isso que são Estados Unidos. Então ele junta 13 colônias que poderiam ser hoje 13 países. Aquilo ali hoje os Estados Unidos poderia ser uma grande colcha de retalho em diferentes países, mas eles acabaram se reunindo e se unindo sob uma única bandeira, sob um único país. E aí vai se encontrar então uma descentralização e uma autonomia maior dos entes que participam desse estado composto, né? Para exatamente eles terem um espaço e uma independência para a solução dos seus problemas que podem ser particulares e individuais. Você vai encontrar no Brasil, por exemplo, lugares que têm seca rotineira e lugares que têm alagamento rotineiro. Então é difícil querer que um único poder resolva tudo ou que use uma mesma solução para dois lugares tão diferentes. Então a descentralização é preciso exatamente para alcançar os objetivos que o Estado deseja. Bom, os estados compostos, eles vão compor, então, vão ser compostos de alguma forma por unidades que vão ter um certo grau de autonomia, embora submetidos a um poder central. Eles podem ser divididos em estados vassalos, que vai ter uma certa independência e que eles estão, de alguma forma, ligados, não exatamente subordinados, mas ligados a um poder central. Nesse caso, você vai ver que na Idade Média você encontrava bastante isso nos feudos, né? Você tinha príncipes que mandavam e desmandavam no seu império, ali no seu feudo, nas pessoas, resolviam, decidiam, mas de alguma forma ele devia impostos ao poder central, que é o rei. Então você vai encontrar essa questão. Nos estados exíguos, são aqueles que têm, o nome já diz, um território muito pequeno, que é o caso de Mônaco e San Marino. Eles são quase um bairro, pensar geograficamente falando de extensão territorial. E aí é difícil você fazer qualquer tipo de administração complexa num espaço pequeno com tão poucas pessoas, não tem nem pessoas suficientes para criar
uma grande máquina administrativa. Então, eles acabam sendo conhecidos como estados exíguos. E os estados clientes ou satélites são estados que, de alguma forma, dependem economicamente, principalmente de um estado central. Você vai encontrar essa dependência que existe muito com os Estados Unidos. Ele faz muito isso com a América Central, as Antilhas, Panamá. Você vai ver o próprio Porto Rico, que chegou a abrir mão da sua soberania para os Estados Unidos, e eles têm uma interdependência muito grande, e a própria União Soviética, durante o regime soviético, né, que agora já terminou, embora algumas pessoas não tenham a consciência disso, a União Soviética não existe mais. E durante o período da União Soviética você tinha um estado central, que era a Rússia, e todos os outros estados ao redor, de alguma forma orbitando, né, e cumprindo seu papel direcionado a um plano e uma organização de atividade de trabalho centrado no poder da Rússia, que se expandia através de todos aqueles outros poderes. Poder esse também que era exercido de forma econômica, embora fosse, naquele momento, um grupo de economia comunista, né? Bom, estados compostos por coordenação. Esses estados, então, eles podem ser pessoais, reais ou incorporados. O pessoal é o governo de 2 ou mais países em um só monarca. É a união de natureza precária e transitória. O próprio Brasil já teve, em algum período, essa possibilidade. No início da colonização, se bem que logo depois que a família real vem ao Brasil, ela acaba tendo o Dom Pedro I, e ele começa, depois ele vai tornar o Brasil um país independente. Mas nesse período nós fomos subordinados. Você vai encontrar também o Estado composto real, e aí vai ser uma união permanente entre esses países. Você vai encontrar isso entre a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, embora não seja uma união harmônica e pacífica. Embora hoje exista uma relativa paz nessa união que forma a Grã-Bretanha, não é algo fora de tensão não, tá? É algo tenso entre eles. Não é alguma coisa fácil nem simples. Mas existe essa união em torno de uma coroa, de um rei, né? No caso, a Grã-Bretanha. E a confederação, que aí é uma união convencional de estados, em que você vai ter, em busca de defesa, de crescimento, de interdependência, essa união através da confederação. Você vai ter a mais famosa de todas, a Confederação dos Estados Unidos da América, que vai acontecer no século XVIII, em 1776, e vai dar o surgimento aos Estados Unidos, que você vai ter vários estados confederados se reunindo e criando a federação que é hoje os Estados Unidos da América. Bom, o Estado Federal é aquele que é formado pela organização de um poder central dentro de um Estado e a repartição desse poder central com suas organizações regionais. Você pode chamar de província, de estados, de município, distritos, em alguns lugares você pode também chamar de distrito, mas eles têm essa organização. Existe um único poder e o seu prolongamento, na verdade, né? Ele se divide em competências, e aí você vai ter a competência do Estado, União, os Estados membros e os municípios, tá? Nesse mesmo território, você vai ter apenas uma única ordem jurídica, que é a do Estado, mas pode existir, submetida a essa ordem da União, as leis próprias dos estados, dos municípios. Isso é possível, desde que não contrarie a competência constitucional, a repartição de poderes, que não venha a ultrapassar os seus limites constitucionais e legais, tá bom? E aí, nessa descentralização das unidades federativas, você vai permitir que os seus entes federativos gozem de autonomia. Então, eles vão ter liberdade para decidir. Você vê, por exemplo, agora também na pandemia, os estados estão podendo decidir se vão fazer lockdown ou não, se vão fazer o isolamento social ou não, que ruas ele pode fechar, que ruas ele não pode fechar, tudo de forma descentralizada,
né? Que é um poder que veio e foi dado ao município, ao estado, pela Constituição Federal. Porque exatamente cada cidade, cada estado vai ter as suas características próprias, as suas necessidades regionais, as suas questões históricas, as suas questões culturais, que só podem ser solucionadas por aqueles que estão ali solucionando e vivendo com cada um. É complicado quando você traz alguém de fora para solucionar e tentar resolver e entender questões internas. Então, a União geralmente vai cuidar de aspectos coletivos do Brasil como um todo, os estados com relação àquela região e o município mais ainda, de forma menor, aquela comunidade municipal, aquele local. Bom, o Instituto de Organização do Estado tem a federação, a forma de governo, a república. Nós temos regime de governo político-democracia, isso aqui em relação ao nosso país, né, que é uma democracia mista ou semidireta. O sistema de governo, que é o nosso, é o presidencialismo, e a forma de Estado, que é o modo de exercício do poder em função do território. O Brasil, então, adota a forma do Estado de federação, nós somos a República Federativa do Brasil, esse é o nosso nome completo. Nós temos, então, uma distribuição genérica de poder geográfico, e esse poder também se expressa da forma política, e essa autonomia vai se manifestar com a liberdade em que os poderes podem tomar decisões dentro da competência constitucional, tá? Sempre dentro da competência constitucional. Nós vamos ter o autogoverno, isso é muito importante, é caracterizador do Estado federativo, é que as unidades tenham autogoverno, ou seja, eles podem, mesmo que de forma limitada, se autogovernar, tomar decisões por conta própria como grupo. Auto-organização, autolegislação e autoadministração. Então, os entes federativos vão ter isso tudo. E também o Brasil, como um todo, também vai gozar de tudo isso com relação ao poder central, em relação às questões que dizem respeito à União, ao Brasil como um Estado, como um todo. Bom, vamos ver então o governo e as formas de governo. Nós temos então como esse Estado que surgiu, que podia ser unitário, federal, federação ou confederação, e como é que ele então resolveu exercer o governo, ou seja, como a administração desse bem comum, essa busca desses interesses e objetivos comuns foi feito. Bom, no Estado unitário, a gente vai ter, então, um poder enraizado e de uma forma única, né? Já diz o próprio nome, ele é unitário, ele é único, ele fica enraizado e centralizado. Esse poder, então, ele vai estar vinculado e não vai permitir autonomia a províncias, departamentos, distritos, bairros ou que seja assim. O poder fica na mão do centro. E como ele é um poder exercido numa pequena extensão territorial, uma população comparada a outros países, tá, gente? Não tão grande, ele vai conseguir, então, exercer essa administração e essa organização de forma centralizada, sem necessidade de unidades autônomas, tá? De entes federativos. Então, você vai ter o Reino Unido, Chile, Cuba, França e Finlândia como exemplos de estados unitários. O Estado Federal, vai dizer o Pinto Ferreira, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês. O Estado Federal é uma organização formada sobre base de uma repartição de competência entre o governo nacional e os governos estaduais, de sorte que a União tenha supremacia sobre os Estados-membros e que estes sejam entidades dotadas de autonomia constitucional perante a mesma União. Então, você vai ter poderes sendo exercidos concomitantemente, mas sempre em harmonia, sem sobreposição, porque você vai ter na Constituição a repartição de competência. Repartição de competência, ela nada mais é do que uma repartição de poder, de competência, do que cada um pode fazer, até onde cada um pode agir e ir. E respeitando-se isso, você vai ter uma convivência harmônica. A federação, então, ela vai ser formada pela união de um ou mais estados, que é o caso do Brasil. Nós temos vários estados reunidos, vão se formar a nossa federação, que é a Federação da República Federativa do Brasil. Bom, também já falei que a primeira federação foi a americana. Características da federação: distribuição do poder do governo em dois planos harmônicos, pelo menos o federal, o provincial, a gente pode chamar de outros nomes. Esse provincial, ele pode ser, como o Brasil é o estado, tem lugares que são distritos, outros lugares são departamentos, podem ter vários nomes.
O sistema jurista, ele vai ter, ao mesmo tempo, a divisão também dos papéis com relação às leis. Então, você vai encontrar na Constituição e nas leis complementares uma divisão até onde o Estado, o município pode fazer lei, quem pode fazer o quê. E você vai ter a possibilidade de criar leis municipais, estaduais e da União, e cada um vai ter a sua esfera de atuação e as áreas onde ele vai poder legislar e organizar. Nós vamos também ter a constância dos princípios fundamentais da Federação e da República, e aí você vai ter essa questão e essa ideia da imutabilidade, de que nós somos uma federação, nós somos uma união de estados indissolúveis, que estamos reunidos sobre uma república, sobre uma única bandeira, uma única língua, um único país. E, claro, permitindo também, sempre que necessário, a intervenção do Estado Federal. Aqui a gente já teve no Rio de Janeiro a intervenção federal durante um período, acho que até 2019, não foi? 2018? Que foi o período com relação à segurança no Rio de Janeiro, exatamente mostrando que a União ela tem uma sobreposição, uma hierarquia sobre os estados, ela é o poder central sobre os estados e os municípios, tá bom? Bom, a federação ela é sempre única, ela vai ter sempre uma constituição, e essa constituição é a lei básica fundamental de todo o país. Ela vai ter uma visão do direito interno e vai construir uma ordem jurídica interna. Ela não permite divisão, que é a secessão, autonomia no sentido de separação. Não permite, caso que isso venha acontecer. Por exemplo, o Sul tem um movimento de secessão bem forte. Algumas pessoas gostariam que o Sul do Brasil fosse um país autônomo. Se isso vier a acontecer, o Brasil deixa de existir. Vai ter que se reconstruir, reconfigurar, mas não acreditamos que não vai acontecer. E a competência para legislar e aplicar as leis, ela é sempre descentralizada, mas, claro, sempre obedecendo à Constituição. Bom, então, a característica da nossa Federação Brasileira é que ela vai ser união dissolúvel, ela vai possuir cláusulas pétreas expressas na Constituição, está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde eu tenho ali os fundamentos e princípios da nossa República Federativa e que nós não permitimos mudança. São, dentre eles, exemplos que nós somos uma república, que nós somos unidos de forma única, que nós somos independentes e que nós temos como base o princípio da dignidade da pessoa humana e nós não podemos abrir mão disso. Voto, nós temos na nossa Constituição uma série de aspectos que não podem ser mudados. Então as cláusulas pétreas, elas vão ser intocáveis, a não ser que aconteça uma revolução, uma guerra, uma ruptura social muito forte e que necessite a reconstrução do país, e que se faça, então, a necessidade de se fazer uma nova Constituição, e aí talvez você mexa nas cláusulas pétreas, mas no momento não é possível. Bom, a federação... Deixa eu passar aqui para o próximo. No Brasil, ela permite a existência, até pela nossa extensão territorial, a existência de um outro ente federativo que é o município, né? E também nessa divisão desse único poder, que é o poder da soberania, o poder único do Estado, e ele vai ser dividido também. É claro, exatamente porque a gente tem estados territoriais muito grandes e outros muito complexos, né? O Rio de Janeiro não é um estado tão grande assim na questão territorial, mas ele é um estado extremamente complexo, com diferenças muito grandes, inclusive, e que vai necessitar de uma administração e de uma certa autonomia para a solução dos problemas regionais de cada grupo. Bom, características da nossa federação. A autodeterminação dos Estados-membros perante o direito público internacional. A gente é sempre visto como um todo, como uma coisa só, tá? Como Brasil, uma federação. Nós não ficamos vendo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás, Pernambuco. Não, a gente vê Brasil como um todo, tá? Nós temos o Distrito Federal como a sede do nosso governo, e no continente americano a gente vai ter outras repúblicas federativas, como os Estados Unidos, o México, a Argentina e a Venezuela. A confederação ela já é diferente, ela vai ser um
pacto feito entre estados. Esse pacto, ele é muito feito diante de uma questão externa, que vai fazer a necessidade com que esse grupo se una e se fortaleça, tá? Tanto que os Estados Unidos são o melhor exemplo disso, né? Eles tinham 13 colônias, e eles tinham a questão do poderio inglês, e eles tinham acabado de expulsar a Inglaterra, e eles queriam manter-se independentes. E eles perceberam que apenas juntos conseguiriam manter a Inglaterra afastada. Então eles acabam se reunindo numa confederação inicialmente, e depois se tornam uma federação. Mas eles ainda eram uma confederação. Depois da Guerra da Secessão, em que o Sul quis se separar do Norte, é que vai se tornar uma federação, tá? Aí apenas a partir desse período que isso vai acontecer. Bom, nós temos como formas de governo a monarquia e a república. A monarquia, ela vai ter uma subdivisão muito ligada à histórica, que é a monarquia absolutista ou ilimitada, e a monarquia limitada. E depois, dentro da monarquia limitada, nós vamos ter a monarquia integral, a constitucional e a parlamentar. E a república, ela vai se dividir em oligarquia, aristocracia, democracia. E a democracia se divide em democracia direta, indireta e semidireta. Vamos ver então cada uma dessas formas de governo. Governo, então, é a forma como esse Estado, como essas pessoas vão se organizar em busca de assegurar a sua ordem jurídica, assegurar a sua autonomia, a sua independência e alcançar os objetivos que aquele grupo, aquelas pessoas têm como nação, como povo. E as funções que esse Estado vai exercer. A primeira forma, a gente vai ver a monarquia, é a mais antiga de todas elas. Essa monarquia, ela vai ter um chefe vitalício e hereditário, ou seja, ele vai continuar no poder durante toda a sua vida e vai deixar esse poder de herança para os seus herdeiros. Esse poder, então, está centrado em uma única pessoa. Ele pode, de alguma forma, descentralizar relativamente esse poder, entre grupos e pessoas de sua confiança, na medida que ele pode criar alguns principados, alguns feudos, alguns territórios, sob a responsabilidade de algum nobre ou alguém de sua confiança. Mas a centralização nessa pessoa e no seu poder, ele que vai dar a ordem final e ele é que vai ditar todas as regras para toda aquela população. Na verdade, o príncipe, o senhor feudal, eles na verdade são longa-manos. Eles vão naquele local fazer cumprir a vontade do rei. E se ele não faz cumprir a vontade do rei, ele perde o poder. E deixa de ser príncipe, deixa de ter aquele castelo, deixa de ter aquela terra e é morto até, se for necessário, tá? Características, ele é sempre unipessoal, porque é uma única pessoa, ele é vitalício, porque ele vai durar durante a vida da pessoa toda, hereditário, porque ele vai deixar de herança para os seus filhos, herdeiros, ele tem ilimitado poder, ninguém vai dizer ao rei que ele pode ou não pode fazer, ai de você, tu não é bobo, né? A indivisibilidade suprema das funções de mando, então ele administra, ele legisla, ele julga, ele absolve, ele condena, ele faz tudo. Não há responsabilidade legal, ele não pode ser responsabilizado por nada de errado que ele faça. A inviolabilidade do seu corpo, ninguém pode tocá-lo ou ameaçar a sua vida. E ele tem a suma dignidade monárquica. As espécies de monarquia absoluta ou ilimitada é aquela mais antiga de todas, em que havia um único rei, um único poder central, que ele não dividia com absolutamente ninguém, e ele tinha realmente aquele mando despótico, cruel, central e completamente dominador e autoritário. Na soberania, na monarquia limitada, ela começa a surgir quando o povo começa a tomar o poder. Ao longo da história, o povo sempre foi mais numeroso do que o rei. Mas o rei possuía exército. Exército tinha o poder de força sobre o povo. Então, de alguma forma, ele exercia opressão sobre este povo. E o povo trabalhava e vivia para sustentar o seu rei e os seus luxos. No século XVII, mas mesmo no XVIII, você vai ter, no século XVIII, no meado do século XVIII, do fim, da 1740 em diante, você vai começar a ter uma série de movimentos, uma série que na verdade começa a ter uma série de escritos e pensadores no século XVI, no final do século XVI para o XVII, não, desculpa, do XVII para o XVIII, e no XVIII vai começar a florescer esses pensamentos e o povo vai começar a
não aguentar mais essa opressão e começar a se rebelar contra o poder central do monarca. Alguns povos, como a França, eles adquiriram o poder através da Revolução, que foi a Revolução Francesa. Os Estados Unidos, através de uma guerra, que foi a Guerra da Independência Americana. Outros povos, eles foram ganhando uma autonomia e um poder através da percepção que a monarquia tinha, que ele só conseguiria manter-se como centro de poder se ele dividisse o poder de alguma forma com o povo. Foi o que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, desde o século XV, os monarcas ingleses começam a perceber que para resolver tensões locais sobre terra, sobre brigas de poder, ele precisava paulativamente e bem gradativamente dar pequenas parcelas de poder ao povo para acalmá-lo com relação à opressão exercida pelo Estado. E aí ele vai fazendo isso e ele se mantém ainda hoje, tanto que o povo inglês adora a monarquia. Quando você for à Inglaterra, nunca fale mal de rei e rainha, eles adoram essas figuras. E eles gozam de um poder e se acham muito livres, né? Hoje a monarquia inglesa é uma monarquia limitada, parlamentarista, em que há uma grande participação do povo. E os monarcas são figuras relativamente decorativas, mas que mantêm um certo status social e mantêm as suas fortunas. Então, mas não tem poder mais de mando nem de governo. Então você vê que ao ponto que a Inglaterra chegou, a percepção de que ela tinha que ceder ao povo o poder de autogovernar-se para poder manter a sua existência. Então você vai encontrar em vários países, a Espanha mesmo é um país muito curioso, que a Espanha faz todo um processo de independência da monarquia e depois de uns anos eles voltam atrás e reestabelecem a monarquia. Mas também nos moldes ingleses. Hoje, a maior parte dos países que existem ainda a monarquia, eles mantêm a monarquia sem autogoverno, onde o monarca é apenas um chefe de Estado. Na verdade, ele faz um trabalho quase de relações públicas, né? Porque a administração da coisa pública fica a cargo de um representante eleito pelo povo, de forma direta ou indireta. Bom, a monarquia, então, integral, ela vai ser aquela do regime feudal, em que o rei, ele delegava poder e exigia, né, em troca disso, que esse senhor feudal, esse príncipe, recolhesse impostos e mandasse uma parcela desse dinheiro para o Estado central, para o seu reino. A constitucional é aquela em que vai existir uma constituição. O Brasil Império, ele vai fazer isso em 1824, a Bélgica também, e a parlamentarista, como a Inglaterra e o próprio Japão, que são monarquias em que existe a monarquia, mas o governo, a autodeterminação, o autogoverno é exercido por um representante do povo, que é, no caso, a figura do primeiro-ministro. A república é uma forma de governo onde a autoridade e o mando é exercida por órgãos distintos, né? Eles são todos dependentes da vontade do povo. E a sua principal característica é de que ele exerce um poder temporário e um poder que é eleito. Então, na república, inclusive a própria significado da palavra república vem do latim, significa res publica. Res publica é coisa de todos. Então, na república, quando ela vai surgir principalmente com essa ideia de que agora não é tudo do rei, não é tudo do imperador, do monarca, agora é tudo nosso, do povo. E essa perspectiva e esse pensamento é muito poderoso. E, infelizmente, o nosso povo não foi educado e ensinado a perceber o poder que isso tem, de que tudo que o Estado possui é nosso. Né? A gente tem ainda umas frases que às vezes a gente vê, isso é do Estado, isso aí é do Estado, isso aí não é meu não, isso é do Estado. Não, é nosso, é do Estado, porque na República o poder ele é exercido de forma temporária e eletiva e qualquer um de nós pode estar no poder, né? Em qualquer esfera de poder, em qualquer cargo de poder. E óbvio que dentro dessa administração nós estamos administrando para todos, porque a coisa é de todos. A característica é a alternância de poder, e aí a gente até discute, por exemplo, alguns países que estão com alguns governantes enraizados no poder por muito tempo. É muito ruim
Eu sou particularmente totalmente contrária a qualquer espécie de reeleição, seja ela do que for. Porque a pessoa se enraiza e se acostuma com aquele cargo. Os subordinados também, de alguma forma, se acostumam. Isso gera corrupção, isso gera conflito. Se você tiver alternância temporária de poder, você vai ter uma menor facilitação de possibilidade de corrupção, de desmando e de enraizamento de poder de certas pessoas. Possibilidade de temporariamente ser eleito e a possibilidade de reeleição, embora eu particularmente não goste disso. Mas existe. Uma coisa que eu acho que poderia existir é a limitação de reeleição. E aí o problema todo, não só na pessoa, eu acho que a gente poderia pensar até mesmo em relação ao partido. A gente teve partidos, por exemplo, que já foram reeleitos várias vezes e não deu certo. Então acho que seria interessante a gente pensar, mas aí o povo ia gritar, não é justo, eu quero correr. Enfim, ninguém quer abrir mão do poder. É uma complicação danada. Uma república oligárquica é o poder de um número pequeno de pessoas influentes, poderosas, normalmente com poder econômico muito grande, e que exerce esse poder sobre todos. Né? A gente teve a República do Café com Leite, que era basicamente isso, que eram criadores de vacas leiteiras de Minas e paulistas que plantavam café. E eles detinham o poder econômico e uma grande influência política no Brasil e de alguma forma exerceram o poder no Brasil durante muito tempo, tanto que foram conhecidos como a República do Café com Leite. A República Aristocrática é um governo de privilegiados de nascimento, nobres, não é algo que você mereceu por nascimento, mas você tem um sangue nobre, uma posição nobre, ou você mostrou ser valioso e você conquistou esse poder. Como exemplo, Roma e Atenas. E nós temos a República Democrática. Ela vai surgir de uma coisa muito bonita, e ela surge realmente nos Estados Unidos como a gente conhece hoje a democracia. Lógico que ela vai ter origens e raízes lá na Grécia Antiga, da democracia grega, mas essa ideia do povo exercer o poder por si, para todos, por todos, no interesse geral, é lindo. E você pensar nesse povo lá em 1740 ou 30, alguma coisa, lá nos Estados Unidos, se libertando da Inglaterra, daquele poder todo econômico, daquela riqueza toda, eles que vieram de suas famílias ou eles mesmos expulsos de alguma forma da Inglaterra, onde não encontraram espaço para eles ali na Europa, e estão ali querendo encontrar a sua própria vida e querendo ser donos da sua própria vida, do seu próprio destino. E eles conseguem então se libertar da Inglaterra e fundar um país e que eles têm como princípio a liberdade e o poder do povo para o povo e pelo povo. Isso é lindo. Ninguém conseguiu fazer isso de verdade. Mas na teoria é lindo. Você imagina um governante que é alguém do povo, que faz as coisas pelo povo e para o povo. É lindo. É lindo. É perfeito. Mas ninguém conseguiu fazer isso ainda. Eu tenho fé. Quem sabe um dia a gente consiga. República Democrática direta é aquela em que as questões e as decisões são tomadas por todos em assembleias populares, e as pessoas podem participar votando. Em Atenas, se fazia algumas dessas decisões, você botava o dedinho para cima e para baixo para votar e era consultado. Você vai ver no Império Romano, na própria Bíblia, né, o povo é perguntado por Pilatos quem ele prefere salvar, se Jesus ou Barrabás. O povo grita Barrabás e é feita a vontade do povo. Né? Então, ela se caracteriza nos estados unitários, é mais fácil de acontecer. Poucos países conseguem fazer isso hoje em dia porque você precisa de tempo e espaço para ficar consultando. Você imagina se toda hora fosse consultada sobre uma decisão que o presidente tem que tomar. Impossível. Então, a gente não tem como, na questão prática, seguir uma democracia direta. A indireta ou representativa é aquela em que o povo indica um representante. O representante é sempre alguém que fala em nome de alguém e por alguém. Então, nessa questão, você vai eleger, escolher. O verbo eleger vem do latim e significa escolher, elegere, escolher. Eu escolhi alguém que fala por mim,
que tem os mesmos pensamentos que eu, os mesmos ideais. Por isso que o pessoal começou a brincar na internet. Ai, fulano me representa. Por que me representa? Porque é parecido comigo, porque pensa como eu, porque tem uma mentalidade parecida comigo. Ah, fulano não me representa. Ou seja, o que ele fez, falou, disse, se comportou, eu não concordo, então não me representa. Então, os representantes do povo estão hoje no Executivo e Legislativo, o Judiciário é pela meritocracia, que é o concurso público, e no caso, então, a gente vai ter acesso ao Legislativo e Executivo por eleições que qualquer um de nós pode participar. Basta seguir lá os requisitos constitucionais, ser nacional, idade, para poder se eleger. E a democracia semidireta é aquela em que o povo vai poder escolher seus representantes e, ao mesmo tempo, vai ser dado a ele alguns momentos em que ele poderá diretamente se manifestar, como plebiscito, referendo e o processo de iniciativa popular, tá? Eu vou parar por aqui, porque essa aula está ficando muito longa e vai ficar cansativa para vocês já. Eu vou continuar no próximo vídeo, se não for essa semana, na semana que vem, falando do sistema de governo, tá bom? Ou até mesmo na live, se ninguém tiver nenhuma dúvida, estiver tudo tranquilo, a gente pode, de repente, conversar sobre o sistema de governos na live. Bom, pessoal, ótima semana para todo mundo, boas provas para todos, boa sorte, tá? Estudem bastante, aproveitem os horários que vocês estariam em sala de aula para estudar, façam todos os trabalhos, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, procurem seus professores, falem com a gente e a gente está aqui para ajudar vocês. Um grande beijo para todos, tchau, tchau!